O Eclesiastes nos ensina: tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Não há lembrança durável do sábio nem do insensato, pois nos anos vindouros tudo será esquecido. O sábio morre, o insensato morre. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. E de fato, meus caros, onde estão todos os grandes homens que nos precederam? Os grandes reis, grandes chefes de estados, as mentes brilhantes, as pessoas mais célebres? Ao contrário, onde estão também os pobres, as pessoas desconhecidas? A morte chegou para todos. Todos eles hoje jazem na cova, todos passaram como a erva e a flor do trigo, que hoje podem estar belas e esbeltas, mas que amanhã, nós sabemos, estarão murchas e mortas. Meus caros fiéis, existe uma lei inelutável: tudo que nasce deve morrer. E, no entanto, apenas o homem é capaz de se dar conta desse fato e de o afrontar. A morte, de fato, demonstra o que o homem é, a sua miséria, mas ela pode também, do mesmo modo, demonstrar toda a grandeza do homem. Eis, no dia de hoje, um dia propício para tratarmos do que espera o homem no final dessa vida. Um dia propício para tratarmos o que nos espera. E a primeira questão que nós nos devemos nos colocar é a seguinte: se a morte é o fim de toda ilusão terrestre, e se ela chega para todos, do que vale a pena viver? Já que essa vida é uma ilusão, um triste sonho que se acaba, deveríamos ou colocarmos um fim nela, ou aproveitarmos abusivamente dessa vida. Eis aí uma maneira de pensar muito própria dos nossos contemporâneos. Ou colocamos um fim na nossa vida, ou abusamos dela. Nós cristãos, contudo, concluímos algo diferente, e é isso que gostaríamos de expor no sermão de hoje. Falemos então, primeiramente, do que é a morte para um cristão, e depois vejamos o que nos espera após a sua chegada da morte. Comecemos assim a ver o que é a morte. Somos compostos de corpo e alma. Não somos apenas alma, não somos apenas corpo, mas somos corpos e almas juntos. Não somos apenas alma. Os dois devem estar unidos necessariamente para formar o que é a pessoa humana. De maneira que, se há ausência de um deles, separação, não há pessoa humana. A morte está aí para quebrar essa composição e separar o corpo da alma. O corpo torna-se um cadáver, já que o seu princípio vivificador, que é a alma, já não está mais presente. A alma, por sua vez, se separa do corpo, que ela animava, e perde assim a sua finalidade, que era de animar tal corpo, formar tal pessoa. A alma não pode simplesmente desaparecer, ser destruída. A alma é imortal.
Nada a não ser Deus pode destruir a alma, mesmo a morte. Vejamos um exemplo. O senhor fulano vem a falecer, ou seja, a sua alma se separa do seu corpo, por conta de um acidente, de uma doença ou qualquer outra coisa. Ora, no seu velório, o corpo que lá se encontra não é mais a pessoa de fulano, mas o que vemos ali é apenas o seu cadáver. Ou seja, vemos os restos de um corpo que outrora era o corpo de fulano, mas que agora já está separado da alma, já não é mais o corpo do fulano. A pessoa de fulano supõe necessariamente a união do corpo e da alma. A partir do momento em que acontece essa separação, que chamamos de morte, já não existe mais pessoa do fulano. No entanto, já deixamos um pouco subentendido, se o corpo precisa da alma para estar animado, para existir tal qual, a alma, por sua vez, não necessita do corpo para existir. Sim, a alma é um princípio espiritual que não necessita de matéria para existir. Uma vez criada, a alma é imortal. É claro que Deus, no seu poder, poderia aniquilar a alma. Mas nós sabemos que Ele não fará isso, porque, como diz São Paulo, os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás nas suas escolhas. Padre, que estado incrível é esse do homem! De um lado, ele deve possuir uma alma e um corpo unidos para ser quem ele é, uma pessoa humana. Mas de outro lado, ele caminha desde o seu nascimento à morte. Dito de outro modo, o homem, que é corpo e alma, caminha para a separação do corpo e da alma, para a dissolução da sua própria pessoa. Não teria por acaso Deus se enganado criando o homem nesse estado? Não, meus caros fiéis, Deus não se engana. Deus nada faz de estéril. Tudo Ele arranja com medida, número e peso, nos diz o livro da sabedoria. Deus havia dado aos nossos primeiros pais o dom préternatural da imortalidade. Esse dom era conferido pela árvore da vida, uma árvore da qual os frutos eram uma fonte de imortalidade para Adão e Eva. Mas então, padre, o que aconteceu? Aconteceu que o homem deliberadamente quis romper a amizade divina, na qual estava ligado esse dom da imortalidade. Rompendo com seu estado de graça, o homem perde todos os outros dons preternaturais que estavam ligados a ele, a começar pela imortalidade. São Paulo, ainda retomando o texto da sabedoria, nos diz: a morte entrou no mundo pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Ou seja, se a morte existe hoje, foi por conta do pecado. Certo? Se de um lado a matéria, que é o nosso corpo, tende naturalmente à corrupção, é a lei da matéria, a mudança. Do outro lado, Deus havia nos preservado dessa lei. Se a morte passou a reinar sobre todos os homens, isto vem por causa do pecado, apenas por ele, porque todos nós descendemos de Adão e Eva.
Uma vez que a amizade divina, que é a graça santificante, que fazia a nossa alma viva para Deus, foi rompida, esse dom da imortalidade, que era ligado a ela, também terminou, e terminou para sempre. Mas, Padre, Jesus Cristo veio reparar tudo isso, e de fato, Ele o fez. Retomamos a amizade divina, retomamos o nosso estado de graça, e a morte continua. Por quê? Porque aqueles que estão em estado de graça continuam a morrer. Se a causa da morte foi o pecado, ou ninguém está em estado de graça e todo mundo morre, ou a nossa fé é mentirosa. Não é verdade que a morte física foi uma consequência do pecado, Padre, e da morte espiritual? Ora, se retomamos a vida espiritual com Deus, deveríamos, por conta disso, retomar também a nossa vida completa, já que esperamos estarmos regenerados em Cristo. Meus caros fiéis, a resposta para essas questões é a chave para compreender o grande mistério realizado por Cristo e nos ajudará a compreender, a penetrar no sentido da morte para o cristão. Ela consiste no seguinte, essa resposta: para nós, cristãos, a morte adquire um novo status. Ela é a semelhança completa, absoluta e perfeita da nossa pertença a Cristo Jesus. Desenvolvamos este ponto tão importante. Se morremos, meus caros, é para imitar a Cristo, que, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como Deus, mas se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Manifestamos a nossa obediência e amor ao Pai, como Cristo manifestou. Um homem desprovido da fé católica será sempre tentado a escapar do medo e da morte por meios naturais. Isso pode se tornar uma obstinação, até mesmo uma angústia, como vemos hoje. É exatamente o caso dos nossos contemporâneos. Eles querem a todo preço escapar da morte. E para isso eles chegam às mais completas absurdas coisas, as coisas mais sem noção que o homem pode fazer. O transhumanismo é um exemplo disso. Ele pretende passar os nossos costumes, a nossa maneira de ser, de pensar, a uma máquina, a qual tomaria o nosso lugar quando já não estivéssemos mais aqui. Ou ainda métodos de congelamento e tantas outras coisas para se prolongar a vida de maneira irracional. Na verdade, essas pessoas estão procurando o paraíso terrestre que não existe mais. O paraíso terrestre foi perdido para sempre. Eu cito o livro do Gênesis. Deus baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Isto é, a partir de agora, não há mais como voltar ao nosso estado anterior de imortalidade. A realidade agora é outra. Se queremos encontrar a Deus, se queremos gozar da presença de Deus que passeava pelo jardim às tardes, como outrora, se queremos ser imortais, nós devemos procurar um outro jardim. O jardim do Getsemane, o jardim do Monte das Oliveiras, para lá vigiarmos com Cristo
e nos prepararmos para morrermos com Cristo, para termos a vida eterna. Eis a tentação dos homens desse mundo. Vós sereis como deuses, vós sereis imortais. Apesar disso, o cristão tem consciência que se já fomos restaurados em Cristo Jesus, os nossos corpos ainda esperam o fim dos tempos, para sermos ressuscitados. Se ainda provamos certa agonia e medo diante da morte, isso é normal. Não porque não podemos mais retomarmos a amizade com Deus, mas temos a fé, a esperança, a alegria que pela morte estaremos no ápice da nossa perfeita configuração a Cristo Jesus, que sendo Deus não recusou a morte e através dela nos trouxe a vida. Esperamos um dia assim ressuscitarmos com os nossos corpos, como Jesus e Maria já estão nos céus ressuscitados. Se ainda não ficou claro qual é o sentido da morte para o cristão, a imitação de Cristo que quis morrer por nós. Estamos prontos agora para vermos o que acontece após a morte. É claro que ninguém esteve lá para nos contar. E mesmo se alguns supõem terem passado por tal estado, nada nos assegura que o que eles dizem de fato conduz com a realidade. Se nós afirmamos tais coisas após a morte, é porque a doutrina católica revelada nos assegura disso. A nossa fé recebida e conservada na sua integridade pela única guardiã da fé, a Igreja. A primeira coisa que nos acontece após a morte é o nosso julgamento particular. Nossa alma, imediatamente, isto é, no instante após a separação do corpo, será julgada por Cristo. Esse julgamento não acontece à maneira dos nossos julgamentos. Às vezes estamos acostumados a pensar o demônio como acusador, Nosso Senhor ou Jesus como advogado, mas não é exatamente assim. Não é como o Alto da Compadecida. Esse julgamento acontecerá assim: a alma seguirá naturalmente o caminho que ela escolheu nessa terra. Ou de estar para sempre com Deus, ou de estar para sempre separado de Deus. A alma receberá uma luz dada por Deus que esclarecerá para que ela tome o caminho escolhido nessa terra, sem necessidade alguma de palavras, de discursos, de acusações. O momento da conversão, meus caros, é aqui, nessa vida. No exato momento da separação da alma e do corpo, a alma se fixa na sua escolha. Ela é incapaz de mudar a vontade. Ela é incapaz de se converter. E assim, a alma segue naturalmente o seu caminho, ou para o céu, ou para o inferno. O inferno é uma realidade, meus caros. É terrível de imaginar um lugar, tal lugar. Queríamos que ele não existisse. Muitos tentam fazer teorias, teses, para que ele não exista, mas ele existe. Ele é uma realidade e lá estão as almas separadas para sempre de Deus, sem possibilidade alguma de retorno. É melhor cortar um braço ou uma perna do que ser lançado todo o corpo na geena, ensinava nosso Senhor. Lá, as almas sofrem penas terríveis, penas na alma, penas um dia
um dia no corpo. A pena mais terrível que elas sofrem é saberem que elas estão ordenadas a Deus, mas que por vontade própria elas jamais o alcançarão. Mas atenção, elas não se arrependem, longe disso. Elas não se arrependem, elas estão fixadas na sua maldade. Eis porque o inferno é um lugar de ódio e desespero. Ódio porque todos lá se odeiam, todos lá odeiam a Deus, odeiam a si mesmo. Desespero, pois sabem que lá será o seu lugar para sempre. Ao contrário, se a alma vai para o céu, ela gozará das alegrias indescritíveis pelos homens. Essas almas contemplarão a Deus face a face, não mais como um espelho através da fé, mas tal como Ele é. A nossa vontade insaciável nessa terra, enfim, chegará ao seu repouso, ao repouso eterno do sétimo dia em Deus. Essa visão direta, imediata e completa de Deus será possível graças a uma luz que Deus nos dará, chamada de luz da glória. Será ela que substituirá a nossa fé. Não existirá mais fé. Contudo, pode acontecer que a alma não esteja 100% apta a ir para o céu. Ela já está no céu, não esteja 100% apta a contemplar a Deus. Ela deve pagar algumas dívidas que não pagou nesta terra. E nesse caso, ela deverá se purificar antes. Eis o que nós chamamos de purgatório. Lá é um lugar onde nos purgamos, nos purificamos. Essas almas já estão no céu, mas ainda precisam se purificar antes de contemplarem a Deus, já que somente os puros e os sem mancha podem ver aquele que é 3 vezes santo. Somente nossas orações são capazes de ajudá-las. Somente nossos atos de reparação são capazes de amenizar as penas e fazer com que elas vão mais rápido para o céu. Eis todo o sentido do dia de hoje. Nós rezamos pelas almas que estão no purgatório. Mas não é tudo, meus caros. Ainda resta algo para essas almas que estão no céu e mesmo as que estão no inferno. Como dizíamos no começo, a pessoa humana é composta de corpo e alma. Para que seja uma pessoa, é necessário que haja corpo e alma juntos. Uma alma, mesmo no céu, no estado de glória, não pode ficar privada do que ela é, do seu ser, do seu corpo. Se fosse assim, deveríamos afirmar que a sua felicidade seria de certo modo imperfeita, já que lhe falta algo, o seu corpo. Sim, meus caros, a perfeição da alegria completa em Deus exige, sim, acidentalmente, a retomada do nosso corpo. E por isso, os santos que estão no céu hoje aguardam ansiosamente a retomada de seus corpos na ressurreição da carne, no juízo final. Todos, tanto os condenados quanto os eleitos, ressuscitarão com os seus corpos. Contudo, uns ressuscitarão com os corpos gloriosos, outros ressuscitarão com um corpo podre, para sua própria confusão. Cristo retornará gloriosamente no fim dos tempos, no término da história humana. Todos os mortos ressuscitarão,
condenados e eleitos. Cristo, juiz supremo, virá julgar todas as coisas. Tudo ficará às claras. Para uns, ele pronunciará a terrível sentença: ide para o fogo eterno, retirai-vos de mim, malditos. Ao contrário, para outros, ele pronunciará as palavras tão esperadas e tão desejadas por nós: vinde, benditos do meu Pai, tomai possessão do reino que vos foi preparado desde a origem do mundo. Será, enfim, o término desse mundo e o começo do mundo novo, onde Cristo será tudo em todos. Ah, Padre, agora tudo faz sentido. Nossa morte, os males, as penas dessa vida, tudo, na verdade, é uma oportunidade para nos configurarmos plenamente a Cristo até o mundo vindouro. Sim, meus caros, tudo é uma oportunidade para viver de Cristo Jesus até o seu retorno, até o seu reinado completo sobre nós, na hora da nossa morte, e sobre o mundo na sua segunda vinda. Diante dessas verdades eternas, meus caros, reflitamos um pouco. Damos a devida importância à nossa vida, a importância que ela merece? Ou seja, tomamos a nossa vida como um absoluto, como se ela nunca fosse acabar, como se os bens corporais fossem eternos e não devêssemos jamais prestar contas deles. Tudo passará. Nossa vida não tem sentido fora de Cristo. Nas minhas escolhas, o que eu realmente escolho? As criaturas ou o Criador? O amor ao mundo ou o amor a Deus? Um prazer momentâneo ou a felicidade eterna? Mesmo se podemos nos enganar a nós mesmos durante a nossa vida na terra, não poderemos mais nos enganar no julgamento particular. O que devo eu escutar da boca do Supremo Juiz? Afastai-vos de mim, maldito? Ou vinde, bendito do meu Pai? Em todo caso, meus caros, não nos desesperemos jamais. Nessa vida, enquanto estamos nesse mundo, se queremos verdadeiramente, nós podemos sempre alcançar a misericórdia de Deus. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de misericórdia e Mãe dos pecadores, possa ser nosso refúgio, possa nos alcançar a graça de vivermos uma vida completamente configurada a Cristo Jesus, para que assim, no último e tremendo momento da nossa vida, na hora da morte, ela nos alcance a graça de finalizarmos bem o que foi toda a nossa vida, um estado de configuração perfeito em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.